Bom, galera, eu tô aqui para ensinar basicamente, introduzir vocês, na verdade, pro Pacman, o gerenciador de pacotes do Arch Linux. É um deles, né? E esse vídeo é basicamente para quem não consegue se virar só com a documentação, acabou de instalar o sistema, não consegue se virar só com a documentação. Eu vou passar aqui algumas coisas, o introdutório e algumas coisas um pouco mais interessantes que você pode talvez usar ao longo do tempo. Vamos começar abrindo um terminal aqui. Vou precisar de uns 3. Ok. Esse daqui vamos deixar assim. Esse daqui vamos mover pra cá. E mais um. Só um segundo. Ok. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai deixar aberta aqui é a documentação do Pacman. Segunda coisa é embaixo o arquivo de configuração dele, que é algo que a gente vai que eu vou falar muito ao longo desse vídeo, porque é algo que vocês têm que dar uma conferida. Primeiro, já que eu vou notificar ele ao longo do vídeo, abrir ele com VI, ele fica em /etc pacman.conf. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos começar com o básico. Primeiro instalar um pacote, né? Basicamente você consegue fazer isso assim, com esse parâmetro S maiúsculo, tá? Deixa eu ver o nome de um pacote. Cadê base? É um grupo de pacotes, na verdade mesmo. Você vê aí. Deixa eu ver um iBus. Ok, é só dar S. Igual o apt-get do Debian, tá? Pra quem já usou. Mesma coisa. Vamos ver o que é esse S, né? Aqui na documentação. S vem de sync, synchronize packages. Basicamente, ele instala os pacotes do repositório remoto, incluindo todas as dependências necessárias para ele rodar. Ou seja, ele resolve dependências assim como o apt-get do Debian, tá? Então quem já acostumou, já, normal. Você só coloca o nome do pacote e ele vai, o que precisar de dependência ele vai instalar. E algumas coisas interessantes. Aqui, em adição aos pacotes, grupos, no caso grupos de pacotes, podem ser especificados. Por exemplo, se Gnome é definido como um grupo de pacotes, então Pacman Gnome irá providenciar uma tela permitindo você selecionar e providenciar uma tela permitindo você selecionar os pacotes que você deseja instalar desse grupo. No caso, vai numerar eles, que é basicamente assim. Cadê base? Que nem tá aqui, por exemplo. Ou o Plasma, por exemplo, é outro grupo de pacotes. Aí o que acontece? Você tem duas opções. Você pode apertar Enter. E aí, no caso, vai para a opção padrão. E no caso aqui, a opção padrão é instalar todos os pacotes. Ou seja, se eu der Enter aqui, vai instalar todos esses. Ou eu posso numerar eles. Numerar os que eu quero, entendeu? Vou dar um exemplo melhor aqui. Vamos ver um aqui que eu quero. 9, Call Light. Pronto, viu? Eu especifiquei ele e só instalou ele.
Outra coisa interessante. Descendo um pouco mais na documentação, a gente chega numa parte que é Sync Options, que são basicamente opções que você pode usar com o parâmetro S. Ou seja, assim, deixa eu ver uma opção aqui. Grupos, por exemplo, que essa daqui é para listar todos os membros, todos os pacotes que fazem parte de um grupo de pacotes, por exemplo, que eu especificar. Cadê a base? Opa, não, pera. Eu esqueci do G. Pronto. Aí lista todos os pacotes desse grupo que eu especifiquei. Se eu não especificar nenhum grupo, como tá dizendo aqui, tá dizendo aqui, né? Todos os grupos vão ser listados, ou seja, se eu não especificar nada, ele vai listar todos os grupos de pacotes. Basicamente. É isso. E descendo um pouco mais aqui, você tem, por exemplo, list, que aí já é um pouco mais interessante. Ele lista todos os pacotes que tem num repositório. Por exemplo, Core. Ele lista todos os pacotes que tem no repositório Core. Um jeito interessante de você usar isso é você salvar um arquivo de texto. Porque o seu terminal, o simulador de terminal, ele provavelmente vai chegar a um ponto que ele vai começar a apagar as coisas. Então, não é se jogar uma lista muito grande, ele simplesmente vai, a parte de cima você não vai ver, entendeu? Então é interessante você fazer isso. E aí você consegue ver com calma todos eles. Outra coisa interessante. Se você não especificar nenhum repositório específico, ele vai simplesmente listar todos os pacotes de todos os repositórios que o pacman carregar. E aqui você tem outro parâmetro interessante que é o search, que é basicamente para você buscar um pacote, por exemplo. Você não sabe exatamente o nome do pacote, mas você sabe que essa palavra vai estar no nome. Então você pode, por exemplo, buscar Vulkan, por exemplo. Eu não sei quais pacotes que tem a ver com Vulkan, mas se eu digitar aqui, você vai ver que mostra a lista de pacotes. Vulkan headers, a documentação dele em HTML, por aí vai. Com isso você consegue buscar pacotes que você não sabe exatamente o nome. Ou você, por exemplo, sei lá, você consegue descobrir pacotes que tem a ver com aquilo que você quer. Esse parâmetro quite aqui, ele é um pouco mais, ele tipo assim, é bem simples. Ele basicamente corta informação da tela. Voltando aqui outro parâmetro, sysupgrade, aqui, né? Ele basicamente serve para você atualizar o sistema, né? Atualizar todos os pacotes do sistema que estão instalados. Agora, interessante dele é você usar ele com uma outra opção aqui, né? Por exemplo, que no caso aqui se você tem pacotes que não estão na última versão, né? Que está disponível em repositório, nos repositórios que o pacman carregar, aí ele vai e atualiza esse pacote, baixa a versão mais recente. Agora aqui, por exemplo, você tem o refresh, que ele é um parâmetro que a galera costuma usar muito com U, porque ele faz o pacman atualizar a lista de pacotes dos repositórios que ele carrega. Que nem, por exemplo, aqui no caso, no meu caso ele está sincronizando com o Core, com o Extra e com o Community, que
são os repositórios que estão habilitados no arquivo de configuração do Pac-Man. Que no caso é esse aqui. Você vai ver que tem alguns repositórios aqui que estão comentados. Esses que estão comentados, o Pac-Man não carrega. Não carrega. Porque pode, por exemplo, correr o risco de você puxar um pacote, por exemplo, mais instável do repositório testing. Aí o que rola? Se você quiser uma versão mais estável, quiser puxar algo, no caso quiser puxar algo que só tem no repositório teste, você vem aqui e descomenta ele. Aí você dá. E ele sincroniza. Agora, por exemplo, se eu vou aqui e comentar de novo, eu posso fazer o Pac-Man não puxar mais dele também. Opa. Só um segundo. Eu esqueci de salvar. Pronto. Aí você pode fazer o Pac-Man não puxar mais dele também. Agora, por exemplo, pegar uma coisa que incomoda muita gente. O Multilib. Porque nele tem um pacote que muita gente se interessa, que é o da Steam. Você vê, ó, aparece agora. Mas se você tirar ele, opa. Se você tirar ele, não aparece. Não aparece. Pra você ver que esse arquivo aqui é bem interessante. Se você, por exemplo, está em dúvida, será que o pacote que eu quero existe pro Arch Linux? Será que o programa que eu quero, né, tem empacotado pro Arch Linux? Você vem aqui no Arch e digita aqui o nome do pacote, por exemplo, Radeon 2. Aí vai mostrar que o repositório que ele tá e a versão disponível. Agora, por exemplo, cadê Base? Você vai achar ele aqui no Extra. Steam. Você vai ver que só tem no Multilib. Então aqui pelo site do Arch Linux é interessante você dar uma olhada nisso. Você pode também descomentar todos os repositórios e buscar com o Pac-Man S, mas... Bom, tem algumas outras coisas interessantes. Deixa eu ver o que... uma coisa legal de fazer. Opa. Vou fazer muito cima aqui. Digamos que, sei lá, eu quero instalar um pacote, sei lá, eu fiz uma lista de pacotes, né? Sei lá. Tá. Eu fiz uma lista de pacotes, sei lá, deixa eu imaginar um pacote aqui. O KV, não, VLC. Você quer instalar você tem essa lista, né, de tudo, você listou ali, tipo, tudo que você ia ter que instalar. Você pode fazer o Pac-Man puxar dessa lista.
e instalar o que tiver nessa lista. Assim. Simples, né? E se você não quer, se você não tem noção de todos os pacotes que estão na lista, não quer que ele fique reinstalando pacotes que você já tem, você pode colocar esse parâmetro aqui. Que é um parâmetro que faz com que o Pacman não reinstale pacotes que já estão atualizados. Novamente, ignorou tudo porque eu já tenho eles e já tenho atualizados. Bom, isso aqui vai ser o primeiro vídeo. Eu já falei tudo que eu precisava. E é isso aí. Talvez eu faça uma continuação. Dependendo do quanto vocês pedirem. Do retorno que tiver também. Se tiver 3 views eu não vou me dar o trabalho. Bom, mas é isso. Muito obrigado.